E eu gostaria de começar a nossa reflexão do Apocalipse voltando um pouco na história. Nós já vivemos uma transição planetária. A Terra passou por uma transição planetária. Dizem os estudiosos que aproximadamente há 200 mil anos atrás, surge na face do planeta um esboço de espécie humana. Não ainda o Homo sapiens, não ainda a nossa espécie. Num planeta que conta com aproximadamente 3 milhões de espécies vivas, nós somos uma delas. Não somos a mais numerosa, seguramente a mais destruidora. Mas há 200 mil anos atrás, a espiritualidade superior trabalhava intensamente para que pudesse surgir a espécie Homo sapiens. E é só por volta de 35, 40 mil anos, foi ontem, que começa a circular nas savanas da África nosso ancestral, o Homo sapiens sapiens. É nesse momento, e é sobre essa criatura que circula sobre a terra, que começa o trabalho de um novo planeta. O mundo sai da qualidade de mundo primitivo e se torna mundo de expiação e prova. Mas as condições dos nossos ancestrais não eram as nossas. Sem Wi-Fi, sem WhatsApp, sem redes sociais, sem internet, sem avião, vivíamos nas cavernas. Ainda encantados com a conquista da inteligência, usando a razão para construir ferramentas e para sobreviver num ambiente desafiador da natureza, o Homo sapiens começa a construção de um novo piso de evolução. Qual a sua concepção da divindade? Identificamos o Criador com os fenômenos da natureza. Algumas civilizações vão identificar Deus com o relâmpago. Surge a mitologia nórdica, com Thor, Odin. Alguns identificam a divindade com a força dos oceanos e dos mares. Outros com o sol. Nós precisávamos de um Criador concreto, palpável, físico. Físico. Porque o mundo primitivo é um mundo físico. Só físico. Somente natural. Mundo de expiação e prova. Surge um elemento e é muito importante refletirmos sobre isso. O mundo de expiação e prova, o ser humano agora é dotado de linguagem. Nós usamos palavras, ideias. O mundo agora não é mais só natureza. Surge sociedade e cultura. Nós temos agora símbolos. Nós damos nome para as coisas. E o desafio agora, nem tanto mais, é o mundo natural. Se voltarmos no tempo, 40 mil anos atrás, quando se concretiza o Homo sapiens com a chegada dos capelinos e a fixação dos caracteres que definiriam o Homo sapiens, o que mudou? O Oceano Atlântico mudou de lugar? Houve alguma alteração significativa nos continentes nos últimos 40 mil anos? Não.
A superfície do globo se estabilizou, conta com seus movimentos naturais, porque nós temos um magma e os continentes deslizando, terremoto, vulcões, maremotos, tsunamis, são fenômenos naturais de um mundo físico. Não há nada demais nisso. São fenômenos naturais e cíclicos. É óbvio, portanto, que as maiores transformações de um mundo de expiação e provas não são geológicas. As maiores transformações serão da sociedade, das ideias, das concepções. E tão logo o ser humano se reúne em tribos, comunidades, Deus passa a ser visto como um Senhor, um chefe de tribo. Deus agora é reduzido à condição humana. Deus tem mãos, tem boca, dente, cárie, canal, pé, nervo ciático. Humanizamos a divindade. À medida que a sociedade progride na sua experimentação, a característica do mundo de expiação e prova é a experimentação. Por quê? Porque você é dotado de livre-arbítrio. Se você é dotado de livre-arbítrio, você pode escolher mal. Você pode escolher o pior. A pessoa chega, fala, moça, esse chocolate aqui, olha, esse é 70%, sem açúcar, sem gordura saturada, caloria baixa. E o outro? O outro é com gordura saturada, tem açúcar, muito, bastante caloria, eu quero esse. Livre-arbítrio. Você escolhe o pior, até aprender a escolher. E como nós aprendemos a escolher? Pelas consequências. Todos são livres na sementeira, ninguém é livre na colheita. Isso é evolução. Pode plantar o que você quiser, e Deus te abençoe na colheita. Todo mundo que está semeando está rindo. Já viram? Todo mundo que está semeando, pode ser uma tragédia. Quando você está em queda, você está sorrindo. A gente só chora na colheita. Expiação e prova. Então nos organizamos em sociedade e passamos a ter reis, rainhas. Então Deus foi reduzido à condição de um monarca. Agora ele tem uma cadeira, ele tem um trono. Ele está sentado num trono. Para não desmoralizar, ele já tem uns cabelos grisalhos. Ele é um patriarca, um rei, um soberano. Mas, ainda hoje, com uma população de 8 bilhões de encarnados, talvez, se você perguntar para cada um, talvez 70% ainda enxerga Deus como um rei sentado num trono, acusando e condenando. Inconscientemente nós nos dirigimos a Deus como se Ele estivesse num trono, bravo, te castigando. Não há como entender Apocalipse sem revisarmos esse conceito de Deus. Deus não tem boca, nem dente. Deus não tem mão,
nem pé. Questão 13 de O Livro dos Espíritos. Deus é incorpóreo. Incorpóreo. Não adianta, a mão de Deus, o olhar de Deus. Deus não tem olhar, Ele não tem olho, nem dente. Deus é imaterial, incorpóreo e imaterial. Aí fica difícil. Fica difícil. Se você sair pelo estado de Mato Grosso do Sul, se você sair pelas ruas hoje de Campo Grande, dizendo isso para as pessoas, algumas vão ficar assustadas. Você sabia que Deus é imaterial e incorpóreo? A pessoa fala, sai para lá. Porque temos ainda essa visão concretizada em nós. Deus sentado num trono, acusando e preocupado porque você está errando. Vejam, há um grande cientista norte-americano, Neil Grace, que assumiu o programa Cosmos, que antes era do Carl Sagan, e ele fala uma coisa muito interessante. Quando surgiu o projeto Genoma, a gente imaginava que o genoma, o código genético do ser humano, era uma coisa extraordinária, incomparável, incomparável. E aí foram perceber que a mosca da fruta tem 80% do nosso código. Quer dizer, você é só 20% diferente de uma mosca. Foi um golpe. E aí foram para o chimpanzé. O poema do Adelino Fontoura: guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e a chorar para então compreendê-las. A diferença da gente para um chimpanzé, geneticamente, é de 2%. 2%. Mas outro dia eu recebi um vídeo no Instagram, um rapaz oriental estava de frente para um gorila e vidro, que era um zoológico, né? Então tinha um vidro espesso assim, e aí ele começou a fazer gestos de gorila para o gorila, e o gorila imitou. E aí ele ficou pulando ali 15 segundos imitando o gorila. Aí o gorila sentou e começou a bater palma. Mudou. Eu tenho dúvida se em alguns encarnados a diferença é mesmo de 2%. O fato é que, você já viu algum chimpanzé compondo uma sinfonia? Você já viu algum chimpanzé projetando uma aeronave? Não. E a diferença é só de 2%. Isso me faz lembrar Milor Fernandes. Milor Fernandes diz que a prova de que há inteligência fora da Terra é que eles nunca tentaram se comunicar conosco. Essa é a prova. Porque imagina você de frente para o gorila e falando assim: estou com um problema sério, negócio de herança lá na família, o que você acha que eu devo fazer? Você já presenciou essa conversa? Agora pense em um espírito que já tem um corpo 2% superior ao nosso. Para que ele vai conversar com você? Para quê? Para quê? Porque ele vai perguntar assim:
por que você destrói a água que você bebe? Você vai responder o quê? Não tem resposta. Então a evolução nos traz essa perspectiva de que nós temos muito a caminhar. A gente fala de anjo com a boca cheia. Gente, nós, por um anjo, aí Emmanuel, roteiro. Eu olho, nós temos uma pet, ela chama Tiffany, é uma cachorra de grife. E a Tiffany é a última encarnação dela como cachorra. Na próxima ela vem chimpanzé. Ela tem certeza que é humana. Só a gente que tem dúvida. E eu olho para a Tiffany. O que separa a Tiffany da gente? E Emmanuel diz no livro Roteiro: a distância que nos separa de um cão é a mesma que nos separa de um anjo. Então, é para a gente ter um pouquinho de humildade. Mas Paulo diz uma coisa linda: por que um anjo nos procura e nos auxilia? Por amor. Por amor. É a mesma coisa da gente com a Tiffany. É a mesma coisa. Você trata, ela é da família. E ela sabe que é. Que ela exige os direitos dela. É da família. Então Paulo diz assim: o amor é o vínculo da perfeição. Se não fosse o amor, você nunca veria um anjo, até chegar lá. Mas o amor une todos que estão na jornada evolutiva. O amor nos une a todos. Mas agora eu quero trazer um conceito muito importante para nós que queremos estudar Apocalipse. Eu digo que é um pré-requisito. A doutrina espírita nos trouxe um novo conceito de Deus, e eu quero trazer esse conceito com base no passeio que fiz ontem na nascente Sucuri. Uma flutuação que fizemos, Priscila, Amanda e eu, na nascente Sucuri. Você coloca aquela máscara, coloca a roupa e mais ou menos mergulha. E quando você olha para baixo, tem um mundo debaixo d'água. Tem relevo, tem vales, tem montanhas, tem vegetação e muitos peixes. Ontem um me acompanhou metade do caminho. Fiquei impressionado com aquilo. Ele ficou do meu lado. Aí para onde eu ia, ele acompanhava. Foi meu guia. E eu fui olhando aquela vida debaixo d'água. Qual a lição aqui? A lição vem agora. Há um poema, Augusto dos Anjos, Parnaso de Além-Túmulo, matéria cósmica. Glória à matéria cósmica, à energia potencial, que dá vida aos elementos, base de portentosos movimentos, onde a forma se acaba e principia. Sistematização dos argumentos que elucidam a teleologia. Dentro da força cósmica se cria a fonte máter dos conhecimentos. É do mundo o ode ignoto, o éter divino, onde Deus grava a história do destino, dos seus feitos de amor,
do amor imersos. Livro onde o Criador inimitável grava com seu pensamento almo e insondável seus poemas de seres e universos. Portanto, há um oceano e a criação infinita está mergulhada nele. Esse oceano é a matéria mental do Criador. Essa é a ideia de Deus. Então você flutuou no rio, aqui, em Bonito. Bonito chama bonito porque é Mato Grosso do Sul. Se fosse Minas Gerais, chamava belezura. Que é bonito demais. Se você mergulhou ali, agora você entende o que é fluido cósmico. Tem fora? Não tem fora. E quando eu saí do rio, eu pensei assim: saí da água, que é mais densa, e agora estou no ar. Você está mergulhado no oxigênio. Você está envolvido aqui pelo oxigênio. Mais sutil ainda, você está envolvido por um fluido espiritual. Nós estamos mergulhados na matéria cósmica, mergulhados no fluido cósmico, a matéria mental de Deus. Deus, então, é um oceano. Não tem fora. Por isso André Luiz vai nos dizer, no capítulo 1 do livro Evolução em Dois Mundos: o fluido cósmico é o plasma divino. De onde vem essa ideia de plasma? Do seu sangue, do citoplasma da sua célula. Dentro de cada célula do nosso corpo é um líquido, um plasma. O seu sangue é um plasma. Então, quem nutre a criação infinita? O fluido cósmico. Nós estamos mergulhados onde? No fluido cósmico. Então não tem olho de Deus, boca de Deus, não existe isso. Hausto do Criador. Hausto é respiração. Esse é o oxigênio. Como nós estamos mergulhados aqui no oxigênio, você está mergulhado no fluido cósmico. Você está mergulhado em Deus, ou força nervosa do todo sábio. Saiu um artigo da Nature, eles fizeram uma simulação matemática entre o universo conhecido e como ele se arranja em sistemas solares, galáxias, constelações, nebulosas, e compararam esse padrão com o padrão do cérebro. É muito parecido. Claro. Por quê? Porque o universo é o cérebro de Deus. O cérebro corporal, corpóreo. Não que Deus seja a soma do que Ele criou. Não vai confundir o quadro com o pintor, pelo amor de Deus. Eu não sou esse livro. Deus é o autor do livro, mas Deus está na sua criação. Nesse elemento primordial vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Esse é o Deus que a doutrina espírita nos apresentou. E aí você está preocupado com cabelo, cor de pele, etnia, linguagem. Você está afastado de Deus. Você está afastado de Deus.
Mas, há 30 mil anos atrás, a expressão mais verdadeira que nós tínhamos de Deus era um relâmpago. O negócio surge um raio assim, poderoso, você fala, só pode ser Deus. Hoje, gente, hoje nós temos um negócio que chama James Webb, que eu não sei se vocês sabem, mas já estão fazendo um outro muito mais poderoso. O James Webb deu uma pequena alteração, porque a precisão do James Webb conseguiu agora fotografar, entre aspas, né? Você pega, na verdade, radiações. Ele conseguiu reconstruir imagens antigas, com muito mais precisão. Então, Via Láctea, Sol, isso aí todo mundo sabe, Vênus, Marte, Terra, Júpiter, sabe? Aliás, um detalhe importante, né? Quantos planetas em expiação e prova nós temos no sistema solar? Dá uma olhada para o lado. Seria Mercúrio? Não. Vênus? Marte? Não. Não tem ninguém encarnado nesses planetas. Júpiter, Saturno, Urano, Netuno? Também não tem. Só tem a gente. Só tem a gente. Você já participou de turma de aluno reprovado? Nove, 10 planetas, de expiação e prova. Essa é a proporção do universo. E tem gente apavorada. Você acha que tem mais mundo de expiação e prova do que mundo celeste? Não. Tem mais mundo celeste do que mundo de expiação e prova. Então, você é o aluno que tomou bomba. Você é a exceção. Você não é a regra. É por isso que não tem ninguém se comunicando com a gente. Mas pelos cálculos do James Webb, sabe quantos sistemas solares tem na Via Láctea? Em torno de 200 bilhões. 200 bilhões. Se você começar a contar agora, você termina a semana que vem. 200 bilhões. Mas essa é a nossa galáxia. Quantas galáxias, no novo cálculo agora, estimamos? 2 trilhões de galáxias. Dois trilhões, cada uma com aproximadamente 200 bilhões de sóis, cada sol com aproximadamente 7 planetas, em média. Quantos planetas tem no nosso universo, que a gente está conseguindo enxergar? Eu não sei fazer essa conta. E não adianta você jogar aí na sua calculadora, que ela também não vai conseguir. Coloca aí, 2 trilhões vezes 200 bilhões vezes 7. Coloca. Tem. Perceberam? Esse é o Deus que a doutrina espírita apresenta. Aí você está achando que Deus está sentado num trono para te julgar? Isso tem nome. Chama narcisismo. Você está se achando demais. Anteontem, né? Sexta. A gente jogou uma raçãozinha assim, no rio. Aí juntou aquele tanto de lambari. Eu falei, ó nós aí. Você está se achando demais. Você está achando que Deus está nervoso com as bobagens que você está fazendo? Você realmente está achando que você está achando que Deus vai deixar a administração de 2 trilhões de galáxias
para te dar chinelada com havaiana? Não, para isso ele te deu uma mãe. Não é? É igual aquela redação do menino, né? Faça uma redação sobre coisa que voa. É o menino, chinela havaiana, da minha mãe. Não pode. Então, nós temos que revisar esse conceito. E aí André Luiz prossegue. Isso é pré-requisito para entender Apocalipse. Nessa substância original, ao influxo do próprio Senhor Supremo, operam as inteligências divinas a Ele agregadas em processo de comunhão indescritível. Esses são os Cristos. Jesus é um deles. Inteligências divinas agregadas ao Todo-Poderoso. Os grandes devas da teologia hindu. Na teologia hindu, eles imaginam devas. Devas do sânscrito é deuses, com D minúsculo. No nosso também. No Salmo 82, versículo 1 está lá: vós sois deuses. Devas da teologia hindu ou arcanjos da interpretação de variados templos religiosos. No catolicismo. O catolicismo também. Você tem o anjo estagiário, está fazendo estágio ainda. Você tem o anjo sênior. E você tem o chefe, que é o serafim. E aí você tem o chefe do chefe, que é o arcanjo. Os arcanjos são os Cristos. Então, isso é só para ter uma dimensão. Ontem nós vimos, quando Saulo viu Jesus, ele não sabia distinguir quem brilhava mais, se era o sol ou se era o Cristo. E o interessante é que o Caetano Veloso nos contou isso. Existe alguém em nós, no fundo de você e de mim, que brilha mais que milhões de sóis, e que a escuridão conhece também. Existe, lembra dessa música? Eta, 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 é a luz de ti. Olha a poesia do Caetano, porque você canta junto. A luz de Tieta. Que Tieta, gente? Que Tieta? É eta, eta, eta. É a lua, é o sol, é a luz de ti. Eta. Aí você canta junto, Tieta. É a luz de ti. Porque o Adelino diz: hoje, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo, a forjar o destino que me leve a transpor o clarão das estrelas. Esse é Deus. Esse é Deus. Mas se nós saímos de um mundo primitivo, onde você guardava a fisionomia dos gorilas, a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, há aproximadamente 30 mil anos, nós somos chamados de seres inteligentes. Há controvérsias. E agora vamos viver a transição planetária. Na transição planetária, o que muda? O Oceano Atlântico? O Oceano Índico? Os continentes? Não. As sociedades. A cultura. Os valores.
os princípios. E é isso que Apocalipse descreve. E aqui nós chegamos em Apocalipse. Se você também sair nas ruas, aliás, é muito engraçado, né? Fizeram uma pesquisa. Um repórter saiu nas ruas, com o microfone, e falou assim: você está sabendo da nova lei? Novo tributo que foi criado? E você: não estou sabendo, mais um imposto? Agora é um imposto sobre o oxigênio consumido. E o cálculo será feito pelo tamanho do nariz. Quem tem um nariz maior, vai pagar um imposto maior. O que você acha disso? A pessoa ficava brava. Isso é um absurdo. Esse Congresso, começava a falar do Congresso, da presidência, esse judiciário que não controla nada, como é que deixa passar isso? A pessoa discutia. Pouquíssimos falaram assim: não, isso não é verdade. Imposto sobre consumo de oxigênio. Então, se nós levarmos essa questão do Apocalipse para as pessoas, se você perguntar: o que é Apocalipse? A pessoa fala: é destruição, Armagedon. Não. Calipto, em grego, calipto significa esconder. Apó é trazer à tona. Apocalipses, do grego, significa revelar. Trazer à luz. Então, só aí já mudou. Trazer à tona. Trazer à tona. Só que aqui tem dois aspectos. Tudo aquilo que você tem de defeito e que todo mundo enxerga, só você não, uma hora vem à tona. Isso se chama catarse. Catarse é quando, na sua sessão de terapia, você descobre que tem um defeito que toda a sua família sabe que você tem. Você é o último a saber. Nossa, eu tenho isso. Estou chocado. Aí você chega em casa: hoje na minha terapia, eu estou chocado. Eu estou chocado porque eu percebi que eu tenho traços de narcisismo. Aí a pessoa fala: oh, mas isso aqui todo mundo sabe aqui em casa. Não, você não precisava ter pagado a sessão para isso não. A gente falava isso para você, ué. Né? Então veio à tona. O Apocalipse fala daquilo que a humanidade esconde e que está vindo à tona agora. Agora. Então, na época de Jesus, os povos civilizados compravam escravos, e aí pegavam o menino: esse escravo aqui, esse aqui tem 4 aninhos de idade, 5 anos, nossa, está forte, está perfeitinho, então vamos fazer o seguinte, vamos cegar ele para ele não fugir. Isso agora, 2000 anos atrás. Vamos cegar ele, fura os olhinhos. Né? Em Roma, era assim, ó, nasceu bebezinho, olhou: quero esse menino não, joga no reno. Jogava no rio. E depois ia comer uma brusqueta, uma burrata. Almoçava. O direito romano previa o poder do pai. O poder do pai era o seguinte: a hora que chegava o primeiro boletim, você falava: gostei desse menino não, filho ruim esse, não estuda, então, vou matar esse menino. Podia matar, porque o pai tinha direito de vida ou morte sobre o filho. Podia matar a qualquer idade.
Agora estão discutindo se pode matar com 2 meses, 3 meses, né? Mas antes podia matar quando chegava o boletim. Você olhava assim, não vai dar em nada, esse aqui não estuda, deixa eu matar esse menino. Assiste o filme aí que depois eu vou te matar. Há 2000 anos atrás. Só que agora veio à tona. Agora veio à tona. Agora você está na sessão de terapia. Nossa, eu descobri que eu tenho a capacidade de matar alguém. Descobriu agora. O Chico, certa vez, perguntou para o Emmanuel, que estava chocado quando ele falou: Emmanuel, o que é um assassino? Queria entender, o que é um assassino? Aí o Emmanuel falou: Chico, é qualquer um de nós que foi descoberto. Porque eu olho para as suas encarnações passadas. Melhor não olhar. É melhor não olhar. Então o Apocalipse fala de algo que vem à tona, que se revela, mas não só dos homens. O Apocalipse também fala daquilo que o mundo superior nos revela. Por quê? Porque é o seguinte, eu não sei se alguém aqui teve experiência própria, não precisa levantar a mão, de ter tomado bomba na escola, ou de ter tido uma filha ou um filho que tomou bomba, que repetiu. Aí a filha, o filho, ou você, repetiu, tirou lá a nota. Aí você chega lá para a escola e fala assim: olha, eu queria conversar, meu filho não foi muito bem, incêndio, tirou 30, teve 1 ano para isso, deu trabalho, né? Deu trabalho, 2 pontos por mês. Eu queria pedir para parar a escola, para o meu filho poder alcançar. Para a escola. Ninguém muda de série. Todo mundo para. Espera 1 ano meu filho alcançar a escola. O que vai acontecer? Você vai ser encaminhado. Um profissional competente da psiquiatria. Não é? A escola não para esperar o aluno. Uma coisa são os alunos matriculados na terra, outra coisa é a escola terra. Aí você, eu já estou vendo uma fisionomia assim: o que será de mim? Só na Via Láctea tem 200 bilhões de galáxias. Se cada 200 bilhões de sistemas solares, na Via Láctea, na nossa galáxia, tem 200 bilhões de sistemas solares. Se em cada um tiver um planeta primitivo, que está chegando na qualidade de expiação e prova, você tem nas suas mãos 200 bilhões de possibilidades de se matricular. Não vai faltar escola para você. E fica tranquilo, porque vai ser encontrada uma escola pertinho de você. Porque não precisa mandar você para o outro lado da galáxia. Tem escolas próximas daqui. A 42 anos-luz. Ano-luz é o seguinte: 300 mil quilômetros por segundo. Você está achando que seu marido corre? 300 mil quilômetros por segundo. Você demora 42 anos para chegar lá, andando nessa velocidade. Mas Haroldo, por que Deus colocou tão longe assim? Você já imaginou 2 planetas de expiação e prova se comunicando? Você já
imaginou que tragédia seria isso? A gente comunicando um país com o outro já é essa confusão. Então eles ficam numa distância que não dá para comunicar. Mas tem escola. Porque a Terra não para. Então parte do Apocalipse é revelação da história evolutiva da Terra. São chegados os tempos. De quem? Da Terra, não seu. Seu eu não sei. Eu não sei que são chegados os tempos para mim, para você. Porque você tem livre-arbítrio. Então você chega para a pessoa e fala assim: você quer ir para um mundo de regeneração, onde as desigualdades sociais são reduzidas, onde as pessoas buscam o bem, onde todo mundo quer aprender, onde todo mundo se ajuda, ou você prefere um mundo de inveja, de luta, de briga? Como é que é esse mundo aí da briga? Escolhe o pior. Eu não gosto de coisa muito parada, não. Eu gosto de um negócio mais agitado. Eu gosto de movimento. E aí escolhe o outro. Então são chegados os tempos da Terra. O Apocalipse descreve os ciclos da Terra, não seus. Não seus. Porque os seus, e agora isso é muito importante, gente, não há essa permissão na lei. Eu não posso chegar e falar assim: não quero mais ser Homo sapiens, eu quero voltar a ser Tiffany. Só cachorro. Agora eu quero ser cachorro. Melhor. Tem ração, tem pet, toma banho uma vez por semana, tem coleira antipulga, ração balanceada, durmo com os meus donos. Quero voltar a ser cachorro. Não tem jeito, não pode. O espírito não retrograda. Mas você fala assim: não ando, agora eu fico parado. Chama mula empacada. Não vou. Anderson, não vou. Daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Pode. Pode. Estacionar pode. Retrogradar não pode. Não tem jeito. Claro. Tem jeito de desver? Depois que você viu, tem jeito de não ver? Depois que você ouviu, tem jeito de desouvir? Não tem. Depois que você avançou, não tem como voltar. Mas tem como parar. Parei. O que foi, meu amigo? Aposentei da evolução. Não quero evoluir. Pode? Pode. Por quanto tempo? O tempo que você quiser. E o mundo onde eu vivo? O mundo segue. Muito bem, obrigado. E as pessoas que eu amo? Vão tudo evoluir também. Ou então eu vou ficar aqui, só eu. Só você. Só você. Então é disso que o Apocalipse fala. O Apocalipse fala dos ciclos transformadores dos mundos. Por quê, gente? Está lá no Livro dos Espíritos. Deus renova os mundos como renova os seres vivos. Então, a Terra vai acabar? Vai. Fica tranquilo. Só daqui milhões de anos. O Sol vai se apagar. Claro, vai acabar o hidrogênio. Não tem como fazer fusão, produzir hélio. E é lindo, sabe por quê? O elemento mais abundante no universo, tabela periódica, matéria, a nossa matéria. O elemento mais abundante no universo, hidrogênio. O que as estrelas fazem? Fusão e transforma hidrogênio em hélio. Então agora você já tem dois elementos. Quando vai envelhecendo, quando vai acabando o hidrogênio, o que acontece com a estrela? Ela explode. Quando ela explode, em segundos, ela gera
todos os elementos que faltam da tabela periódica. É por isso que tem pouco zinco, magnésio. Esses elementos têm menos. Em comparação com hidrogênio e hélio, o restante da tabela periódica é 5, 10% do universo. Porque eles são gerados em segundos, quando a estrela explode. Então, as estrelas têm que acabar, senão não tem tabela periódica. Olha a sabedoria divina. Então, o Sol vai explodir? Vai, mas fica tranquilo. Vai dar para você aposentar. É o tempo de você aposentar, que são alguns milhões de anos. Com a nova regra agora, da Previdência. Vai dar para você aposentar. E aí o Sol explode. O Sol explode e você não tem mais corpo físico, porque você já virou espírito puro, habitante de mundo celeste. Você não tem corpo perecível mais. Você não está mais... Questão 112 do Livro dos Espíritos. Não estão sujeitos à expiação, nem a provas, nem estão sujeitos à encarnação em corpos perecíveis. Realizam a vida eterna no seio de Deus. Chegou. Chegou. Por isso que o Apocalipse termina com a Jerusalém do céu descendo. É o reino de Deus chegando. Perceberam? Acabou. Você não está preocupado. Você acha que tem alguém em Marte preocupado se está faltando oxigênio? Você acha que eles têm corpos biológicos igual ao nosso? Não. O corpo deles é mais sutil. É mais sutil do que nosso perispírito. Júpiter, está lá na Revista Espírita, que é o mais evoluído do nosso sistema. Sabe o que eles fazem no fim de semana? O passeio deles? Eu saio de Belo Horizonte para vir flutuar em Bonito. Eles vão para outro sistema solar passear. Férias de fim de ano deles, vai para outra galáxia. Perceberam? Então a doutrina, por isso Kardec diz, muitos textos da Bíblia, dos evangelhos e dos autores sacros em geral, somente são ininteligíveis, ou seja, incompreensíveis, por falta da chave que lhes faculte o entendimento. Essa chave está completa no Espiritismo. Como já compreenderam alguns, e como todos compreenderão um dia. Eu não estou falando de movimento espírita. Eu estou falando da ciência espiritual. De que somos seres eternos, em progresso, de que os mundos começam primitivos e terminam em mundos celestes. É esse conceito. Então o Apocalipse descreve a história da Terra. A história da Terra. E o Apocalipse descreve que a Terra seria purificada. Mas ele descreve isso usando uma linguagem própria da literatura apocalíptica. Depois do último profeta do Velho Testamento, Zacarias, passaram-se 200 anos até Jesus chegar. Nesses 200 anos, não tinha médium. Não tinha mais profeta. Então os autores dizem que houve um silêncio na revelação. Um silêncio de 200 anos. Eu não gosto muito de dizer que é um silêncio, não. Eu prefiro chamar de burburinho. Porque foi nesse período que surgiu a literatura apocalíptica. Apocalipse de Abraão, Apocalipse de Adão. Há toda uma literatura hebraica que não está na sua Bíblia. Tiraram. Ou não incluíram.
Porque a Bíblia é uma coleção de livros. Muita coisa ficou fora e muita coisa entrou. Eu acho que entrou o top. Entrou muito bom. Mas tem coisa que eu acho que podia ter entrado. Que é muito bom também. Muito bom também. Mas talvez o peso, né? Ficar carregando, maior ainda, né? Há uma literatura apocalíptica. Então, João Evangelista inventou? Não. Não. João Evangelista não inventou a linguagem do Apocalipse. A linguagem do Apocalipse está na literatura apocalíptica. Eu vou dar um exemplo. Tem um livro antigo que faz parte da literatura apocalíptica. Talvez ele seja um dos primeiros. O livro do profeta Daniel. É curiosíssimo. Que o Daniel enxerga um símbolo. Olha que curioso. Um símbolo assim, ó. Um mar agitado. Um mar agitado, tsunami, furacão. Ele falou, meu Deus, o que é isso? Aí o anjo falou, Daniel, anota aí. Está lá no livro de Daniel, capítulo 7. Anota. Mar agitado, na literatura apocalíptica, significa povos brigando. São os povos. São as culturas, as civilizações. Os povos se agitam. A gente está vendo aí agora. Ucrânia e Rússia. Olha isso. Agora vocês vão ver. Esse então pode anotar. Isso é uma chave. Oceano, quando está falando lá de oceano, tsunami, não tem nada a ver com o mar. O Apocalipse não foi escrito para descrever o mar. Água, rio, oceano significam sociedades, culturas agitadas. Agora tem um que é maravilhoso. E a besta? Não é? Eu tenho um amigo que é muito gozador. O número da besta é 666, né? Aí ele colocou 666 em parênteses, elevou ao quadrado e falou, tá aí a besta quadrada. Não é? Esse é o número da besta. 666. Aí a pessoa fala, nossa senhora, será que é o capeta, o diabo, o demônio? Eu vou te contar quem é o diabo. E nem vou te cobrar essa sessão. Nem vou cobrar essa sessão. Vamos lá. Daniel foi chamado pelo imperador Nabucodonosor. Esse era o maior imperador há 700 anos antes de Cristo. O império dele era o assírio babilônico. Haroldo, nunca ouvi falar nesse sujeito. Já? Os jardins suspensos da Babilônia. Quem já ouviu falar aqui? Está lá na terra dele. Lá no castelo dele. Nabucodonosor. Aí o Nabucodonosor teve um sonho. O sonho dele era assim. Ele viu uma estátua. Quem era a estátua? Vamos lá, testezinho. Psicologia básica. Ele, claro. Narcisista. Sonhou com a estátua tinha o rosto dele. Mas o que ele ficou chateado no sonho dele é que na estátua a cabeça era de ouro, o peito era de prata, a barriga era de bronze, os pés eram de barro. Ele falou, não pode. Eu sou todo ouro. Eu sou todo precioso. E ele ficou apavorado. Aí começou a chamar os sábios para interpretar o sonho. Ninguém acertava. Ninguém acertava. Aí chamou o Daniel. Chamou o Daniel. Olha que interessante isso. Aí o Daniel falou, nossa, como é que eu vou interpretar o sonho desse imperador? Meu Deus do céu, que sonho complicado. Aí o Daniel sonhou.
Daniel sonhou com a tradução do sonho. Tipo legenda. Sabe quando você vai assistir filme, seriado, em inglês, você põe legenda? Pois é, o Daniel sonhou com a legenda. E a legenda era o seguinte: não tinha estátua. A cabeça de ouro era um bicho. Um animal. E os animais assim, era leão com pata de crocodilo. Urso, eram umas misturas. Então, ao invés de uma cabeça de ouro, prata, bronze e barro, ele sonhou com 4 tipos de animais. E o último animal que correspondia aos pés de barro, era a besta. A besta tinha pata de urso, cabeça de leão, rabo de crocodilo, corpo de sucuri. Era um negócio. Essa é a besta. Essa besta, quem lembra da serpente lá do paraíso? Upgrade. A serpente, por quê? Importante isso. A serpente no paraíso, ela andava. Ela só rastejou depois da confusão com Adão e Eva. Lembram disso? Quer falar, agora você vai rastejar e comer pó. Foi depois. Então ela não rastejava. Está vendo os símbolos, gente? Está vendo como que é complicado interpretar ao pé da letra? Está vendo como é que é complicado? Eu vou dar um exemplo para vocês. O Chico deu no Pinga Fogo. É ótimo isso, né? Deus criou Adão. Não precisava trabalhar. Não precisava plantar. Não precisava colher. Não tinha tempestade. Não tinha peste. Não precisava proteger o campo. Não precisava fazer nada. Eu ficava num paraíso. Deus administrando tudo, falou assim, tem que dar um problema para ele. Pegou uma costela. Estou brincando. E deu uma auxiliadora. Olha. Eva. Adão, Eva. E aí vem a serpente, que não rastejava, andava. E qual foi a tentação? Primeiro, não tem maçã. É engraçado isso, né? Não tem maçã. Pode ler o texto 1000 vezes, não tem maçã. Tem nada a ver com sexualidade. Porque Adão e Eva eram pelados e amparados. Porque tem o largados e pelados, né? No paraíso era pelados e amparados. Porque Deus protegia e eles andavam pelados. Não tem problema de sexualidade. Já estavam pelados. Qual que é a tentação da serpente? Isso é importante para o Apocalipse. A tentação da serpente é, olha, ele te proibiu de comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, na verdade é da experiência do bem e do mal. Porque ele sabe que o dia que você comer dessa árvore, do fruto, você se torna Deus. Aí o olhinho brilhou. Eu quero ser Deus. É controlador. Não é assim com a gente? A gente quer controlar tudo. Então a tentação é querer ser Deus. E aí ela comeu do fruto. E aí todo mundo sabe. Saiu do paraíso. Aí só tragédia. Aí tiveram um filho mais velho. Quem? Caim. Filho bom. Né? Menino obediente. E aí nasceu o Abel. E aí o Caim matou o irmão. Vocês estão contando? Agora eu tinha 4. Um morreu. Ficaram 3. Adão, Eva e Caim, correto? Porque o Caim matou o irmão.
Aí o Caim tem uma discussão com a mãe e com o pai, porque matou o irmão e sai. E está no capítulo 4. E vai para Nod e casa. Pede a mão para o sogro e para a sogra. Então, alguém aí, por favor, me explica. Da onde surgiu essa sogra? Alguém perdeu isso? Porque era para falar assim, ó, e Deus criou Adão, Eva, a sogra de Caim e o sogro de Caim. Não é? Não. Criou Adão e Eva. A Eva deu à luz a Caim, Abel. Caim matou Abel, ficou 3. Caim saiu, foi para uma cidade. Quem criou essa cidade? Está vendo o problema de interpretar a Bíblia ao pé da letra? Então, quando a pessoa vem interpretando ao pé da letra, a primeira pergunta que eu faço é essa. Onde que está a criação da sogra de Caim? O sujeito dá uma olhada assim. Sogra de Caim? Capítulo 4. Capítulo 4 de Gênesis. Nossa Senhora. Tinha sogro também. Aí uns respondem assim, é um mistério. E eu tive uma experiência real mesmo. Eu estava na fila do autógrafo e chegou uma grávida. E ela estava apavorada. Ela falou, Haroldo, estou muito preocupado. Esse tema de transição planetária me deixa muito aflita. Eu falei, mas por quê? Olha o que Jesus disse. Ai das grávidas. Perceberam? Símbolo. Então, no sonho de Daniel, ele viu animais, onde Nabucodonosor viu uma estátua. E aí o Daniel matou a charada. Ele disse assim, o teu império é o primeiro, ele é ouro, é a Babilônia raiz. Os outros vão ser Babilônia Nutella. O teu é raiz, Babilônia pura, Babilônia ouro. Ou seja, misericórdia. No sonho dele, a cabeça de ouro é um animal. É um animal. Aí, depois do teu império, vai surgir outro. Esse é piorzinho que o seu. É Babilônia Nutella. É outro animal. Depois vai surgir um outro império. Olha isso, gente. Um outro império, que são as pernas, né? Que era assim, ó, cabeça, tronco, perna. A perna tem duas. Esse aí vai se dividir em dois. Ele vai surgir da fusão de dois. E depois virá um grande império. Bem pior do que o seu. Esse é a besta. E ele vai se dividir em 10. Por que as nações, os impérios, são sendo descritos como animais? Por quê? No sonho do narcisista, é uma estátua com pedra preciosa. Na revelação divina, é bicho, é besta, é animal. Eu vou dizer por quê. Acabou de ser concedido o prêmio para a melhor fotografia do ano. Qual foi a fotografia vencedora? Uma grávida assassinada na Ucrânia.
uma civilização. Primeiro mundo, né? Europa, não é? Então, o que as nações civilizadas fazem? O que elas fazem? Joga bomba em hospital. Mata grávida. Assassina criança. Nós chamamos de potências. Nações civilizadas. A espiritualidade vê isso como animais furiosos. Aí você fala assim, mas Haroldo, por que mistura a pata de um, rabo do outro? Ô, gente, tem algum animal cruel igual o ser humano? Tem algum cruel? Nós vamos fazer a flutuação agora na nascente Sucuri. E a guia falou assim, fiquem tranquilos. A Sucuri só come até 30 quilos. Passou. Eu falei, então beleza. A única vantagem que eu vi não tem que fazer regime. Eu tenho mais de 30, estou tranquilo. A Sucuri. E é o seguinte, a Sucuri, ela vai lá, enrola, mata e come e vai quietinha fazer digestão. E o ser humano? Por que ele mata a criança? Para que o ser humano mata a grávida? Para que você vai matar você com uma arma, com um fuzil, com roupa de exército, vai matar uma grávida? Aí você quer saber quem é o demônio? Quem é o diabo? Você quer pagar mesmo essa sessão de psicoterapia? A serpente, o diabo, o demônio, é o ser humano animalizado. É isso que o Apocalipse nos revela. Só que com um detalhe. Esse demônio não será destruído, ele será regenerado. Essa é a mensagem do Apocalipse. Ele será purificado. E Deus tem dois instrumentos para purificar o diabo: trabalho e dor. Trabalho e dor. Trabalho e dor. E é curioso, eu vou contar um caso para a gente entender o que é misericórdia divina. Tem uma família muito amiga que recebia o Chico, eram amicíssimos do Chico. E o Chico foi almoçar na casa deles em São Paulo. E no grupo espírita que eles frequentavam e trabalhavam, eles atenderam uma senhora numa crise. Uma senhora com esquizofrenia, dolorosíssima, num surto gravíssimo, um quadro doloroso para a família inteira, para os filhos, para o marido, para todo mundo. Um quadro gravíssimo. E eles ficaram muito assustados com aquilo. Porque a esquizofrenia violenta, muito grave. Ficaram impressionados. E o Chico estava lá. Aí quando eles voltaram, falaram: Chico, meu Deus do céu, é muito triste isso. Que quadro triste. Aí o Chico almoçando, eu vou contar a história dela. Eu vou contar a história dela. Há 100 e poucos anos atrás, ela e o marido eram senhores de escravos em uma fazenda, Minas Gerais, São Paulo. E um dia, os escravos colocaram a mesa
E uma escrava muito bonita entrou. E quando ela foi servir, apareceu os seios dela e o marido falou: que seios bonitos. A moça ficou assustada, saiu logo, passou um mês. Voltou o almoço de novo, e o marido está comendo, está comendo. E falou assim: nossa, bem, que delícia de comida. Essa carne então está maravilhosa. Ele falou: você gostou, bem? Adorei. Esse é o seio da escrava que você achou bonito. E aí ele levantou, ela estava amarrada num tronco, ela tinha arrancado os seios dela. E servido. Esse é o ser humano. Então, gente, cuidado. Cuidado para não agitar o lodo da tua alma que está no fundo do lago. Cuidado para não atiçar a sua natureza inferior, porque você não sabe do que você é capaz. Nós estamos muito distantes da angelitude. Muito distante. Eu não tenho medo. Se espírito aparecer para mim e ficar mudando perispírito, colocar chifre, pede, eu começo a rir. Você tem medo disso? Vou falar para ele: ô obsessor, arruma outra coisa para me assustar. Eu tenho medo de gente inteligente. Morro de medo. Morro de medo. Aprendi isso num congresso ambiental. Subiu um senhor e falou assim: eu morro de gente inteligente. Morro de medo. Porque a pessoa inteligente, ela te convence de algo, mesmo quando ela está errada. É isso. Então esses monstros, essas bestas que aparecem no Apocalipse, são governantes, são lideranças, que surgem, toda no Apocalipse, dica, toda besta no Apocalipse, na vida é outra coisa, toda besta no Apocalipse sobe da água. Por quê? Porque a água é a nação. Todas as monstruosidades saem da sociedade. Todos. Todos, gente. E às vezes a gente... Mas a crueldade humana é imensa, mas a misericórdia divina é infinita. Não confunda imenso com infinito. E não critique quando você vir trabalhos de cura e com médicos e médicas alemães. Não critique, você não sabe o que está acontecendo. Na época do nazismo tinha uma enfermeira que ela ficou, é uma enfermeira, né? Nazista. E ela ficou responsável para cuidar das grávidas. Das grávidas judias. Então o que ela fazia? Esperava chegar na hora do parto e amarrava a perna. Aí a mulher morria em trabalho de parto. E o bebê também. É isso. E Deus, na sua infinita misericórdia, proporciona 1001 modos para que essa pessoa possa reparar, resgatar, purificar, redimir. Então o Apocalipse é a história da redenção da terra. Mas a terra, para redimir, terá que chorar. A terra, para redimir, terá que trabalhar.
Porque é o trabalho e a dor que renovam e redimem a criatura. É o trabalho e a dor. É o trabalho e a dor. Apocalipse, portanto, para a gente ir para o intervalo. Não. Mudou? Viu? Ciclos apocalípticos. Então, para redimir, a providência divina proporciona consequências dolorosas. É isso que está descrito no Apocalipse. No Apocalipse, isso é que é importante dizer, né? João está descrevendo todo o simbolismo do Apocalipse. Todo o simbolismo, todos aqueles símbolos do Apocalipse é uma cerimônia de Yom Kippur. O que é o Yom Kippur? Na tradição judaica, é o dia do juízo ou o dia da purificação. É a purificação da terra. É a purificação da terra. Nós vamos passando por essas situações para que o ser humano seja redimido. Por isso, acabando esse seminário, chega em casa, abre o último capítulo do livro A Gênese. Porque esse livro se chama A Gênese, não é à toa. Não é à toa. O segundo capítulo desse livro se chama Deus. Deus. O terceiro item do segundo capítulo se chama A Providência. É o capítulo em que Kardec vai explicar o fluido cósmico. Aí você fala, por que cargas d'água Kardec está falando de fluido cósmico? Para que você renove sua concepção de Deus. Para de comparar Deus com Nabucodonosor. Para de comparar Deus com César. Para de comparar Deus com o rei do Games of Thrones. Deus não tem nada a ver com aquilo. Nada. Aquela cena de horror. É um rei, uma rainha pior que o outro. Pior que o outro. Perceberam? Não tem nada a ver com isso. Então Kardec no capítulo 2 mostra essa nova concepção de Deus. E no último capítulo chamado Os Tempos São Chegados. O que acontece? O que acontece? Acontece o seguinte. Os mundos são solidários. Os mundos são solidários. Então o que vai acontecer? Vai acontecer uma mudança extraordinária. E Haroldo, onde vai acontecer essa mudança? Fique de olho num lugar. Maternidade. Esse é o lugar. Primeiro lugar é maternidade. Segundo lugar, velório. Alguns têm que desencarnar. Para deixar de perturbar. E outros vão nascer. Silenciosamente. Revista Espírita, fevereiro de 1868. Veja isso. Todo mundo aqui, espero, já leu a questão 100, 101, 102, 103, até 114. Se chama a escala espírita. Escala espírita. Então tem lá os espíritos imperfeitos. Estão aí. Espírito imperfeito. Né? Obrigado. O que é o espírito imperfeito?
Tem um deles lá que é batedor. A gente achava que aquela classificação era para descrever espírito em reunião mediúnica. Não, gente. Que reunião mediúnica o quê? Olha o tanto de espírito batedor que está encarnado. Só sabe bater. E os pseudo-sábios? E o pseudo-sábio? O pseudo-sábio, ele responde todas as perguntas, inclusive a que ele não sabe. Ele, inclusive, adora responder as que ele não sabe. Né? Eu estava assistindo um programa de rádio e foi um rapaz. Aí o rapaz falou assim, olha, o sol é uma lâmpada. Eu falei, não, essa eu tenho que ouvir. Será que vai sair o Aladim, né? Da lâmpada? É uma lâmpada. Eu falei, interessante. Por quê? Não tem oxigênio no universo. No espaço sideral não tem oxigênio. Eu falei, está indo bem. Não é? Se fosse uma prova, acertou. Não tem. Saiu da atmosfera terrestre, não tem oxigênio. Está maravilhoso. Eu falei, como que o sol pega fogo? Eu falei, não é possível. Ele está confundindo combustão com fusão nuclear. Ele está confundindo reação química. Reação química. Você tem um hidrocarboneto com oxigênio, gera CO2. Ele está confundindo reação química com fusão de núcleo atômico. Fusão de núcleo de hidrogênio. Para que oxigênio numa fusão nuclear? É o pseudo-sábio. É o pseudo-sábio. Espírito imperfeito. Tem um espírito imperfeito, está lá. É engraçado, né? Que tem 10 categorias. Espírito imperfeito tem 10 categorias. Espírito puro só tem uma. É porque tudo que sobe converge. Se está brigando é porque está abaixo. Se está em conflito é porque não é superior. Tudo que sobe converge. Teilhard de Chardin. Os espíritos puros só tem uma, é classe única. Espírito puro. O imperfeito tem 10 classes. Tem uma classe de espírito imperfeito que é aquele... Ele concorda com tudo. Concorda com tudo. Então, essa é a terceira ordem. A segunda ordem são os bons espíritos. Os bons espíritos. Esses fizeram um grande progresso moral e intelectual. São os bons espíritos. E nós temos a primeira ordem, os espíritos puros. Puro. Puro. Não passam por prova, não passam por expiação. E não encarnam. Você está encarnado? Da primeira ordem você já não é. Pode chamar a esposa de meu anjo, pode chamar o marido de meu anjo, mas isso é apelido carinhoso. Se fosse anjo mesmo, não estaria encarnado. Lá, na Revista Espírita, 1868, São Luís, Lamennais, Lacordaire dizem a Kardec: espíritos de todas as ordens da escala espírita irão encarnar. Espíritos de todas as ordens. Revista Espírita, fevereiro de 1868, item: Os Messias do Espiritismo. Espíritos de todas as ordens. No último capítulo do livro A Gênese, Kardec tem um item que chama A Nova Geração. No Obras Póstumas, tem uma mensagem que o Espírito diz assim para ele: jovens sem barba,
vão calar os vossos sábios. E um detalhe, eles não são apenas superiores intelectualmente. Eles são tão moralmente superiores que eles têm dons espirituais, inclusive de cura. Por isso que eu aceitei vir no congresso. Minha carreira de expositor está com os dias contados. Ela vai se encerrar quando essa turma chegar. Essa turma chegar. O Divaldo já falou isso 1000 vezes, está no caminho da luz. O Francisco de Assis vai voltar. O dia que você vai querer ouvir palestra do Haroldo? Olha só, seminário com Francisco de Assis. Qual que você vai? Eu vou perder? Você acha que eu vou perder? E, hora que começar a encarnar espírito puro. E a mensagem diz assim: eles assumirão todos os setores da atividade humana. E aí ele, gente, tá lá. Vai lá na Revista Espírita. Acabando aqui, tem aí a Revista Espírita? A Revista Espírita não tem. Mas tem. Tem online, pode pedir, né? Dá uma olhada. Fevereiro de 1868. Eles falam assim: ó, eles virão e assumirão as artes, a economia, a política, o direito. Acabou. Acabou. Se você for em Recordações da Mediunidade, Ivone Pereira do Amaral tem um diálogo com Victor Hugo, um grande escritor francês, né? Os Miseráveis, né? A grande obra do Victor Hugo. E ele diz assim: Ivone, eu vou voltar. Está programado para a gente voltar. Não é agora. Eu não vou vir sozinho, não. Está combinado, vem eu, Chopin, Beethoven. Vocês têm ideia disso, gente? Vocês já imaginaram um espírito puro? Não, puro não, puro, não precisa disso tudo também, né? Espírito bom. Um bom espírito sênior, né? Porque tem o bom espírito estagiário, o bom espírito sênior. Tipo assim, Chico, Emmanuel. Você já imaginou um Chico Xavier em cada município de Mato Grosso do Sul? Hã? Você já pensou nisso? Mas aí alguém vai perguntar: mas Haroldo, e por que está demorando tanto? Porque está jogando o sub-12. Claro, são filhos de Deus também, ué. Todo mundo tem que ter oportunidade. São filhos de Deus. Nós todos têm que ter oportunidade. Sabe por que todos têm que ter oportunidade? Para ninguém dizer assim: ah, Deus me excluiu. Não, se excluiu não, ué. Você teve a oportunidade de encarnar, olha o que você fez. Olha o que você fez. Então vamos lá. Tem uma metáfora que eu adoro. Transição planetária é assim. É um self-service gigante. E no final, uma balança. Aí você faz o seu prato. E chega na balança. O que tem no seu prato aí, meu filho? Nossa Senhora. Matou? Mentiu? Traiu? Foi cruel? Destruiu as obras do bem?
Está aqui sua passagem, meu filho. Para onde que eu vou? Você já escolheu. Tem um mundo primitivo pertinho aqui. Perto. A viagem rápida. Esse mundo está na transição. Na transição. E lá você pode dar vazão a toda a sua primitividade emocional. Só tem uma coisa. Os seres humanos de lá ainda não são bem homo sapiens, não. Então não tem mais perfume francês, não tem internet, não tem presto-barba, não tem depilação, não tem unha de gel, não tem chapinha progressiva. Eu vou te mostrar uma foto dos habitantes. Você fala, mas aí eu estou regredindo. Não. Emocionalmente eles estão acima de você. Emocionalmente eles estão acima. Porque eu nunca vi um chimpanzé mais inteligente, com todas as inteligências, por exemplo, de um ser humano. Mas emocionalmente mais educado eu já vi. Já vi. Já vi. Então, o Apocalipse é a efervescência, é a purificação e é a construção. A misericórdia está em quê? Como nós vamos construir algo que a gente não conhece? Vocês querem ver uma coisa? Quem aqui foi degradado de um mundo regenerado? Estamos juntos. O que você sabe sobre um mundo regenerado? Se não vier alguém de lá, como é que você vai construir isso? Como que você vai construir? Como que nós vamos construir um mundo ditoso se não vier alguém de lá nos ensinar? Isso vai acontecer como? Então é preciso uma nova geração. A solidariedade dos mundos faz com que venham irmãos, irmãs. São filhos de Deus, são nossos irmãos mais velhos. E eu termino contando um aspecto da parábola. É tão interessante isso. Tem uma parábola que eles chamam de parábola do filho pródigo. É interessante isso. Porque a parábola do filho pródigo é o seguinte: o mais novo, ou seja, o mais inexperiente, o que tem menos evolução, o que tem menos sabedoria, o que tem menos aquisição em amor, o mais novo se afasta de Deus e vai embora. E aí você percebe o seguinte: não tinha só o mais novo, tinha um outro, tinha o mais velho, que ficou. Mas não porque ele ficou, ele era tão bom assim. Porque quando o pai recebe o mais novo que se arrependeu, quem fica de mal agora com o pai é o mais velho. Porque ele não admite que tenha misericórdia no universo. Ele não admite que a evolução seja conduzida pelo amor. Ele não admite que o perdão seja a lei. Ele quer resolver tudo na vingança, tudo no ódio. E esse é o que estava com o pai. E
Então a parábola do filho pródigo você pode chamar de a parábola dos dois filhos, mas ainda continua errado. Tem um terceiro filho. Não é possível, Haroldo vai mudar a Bíblia agora? Não. Eu vou te provar que tem um terceiro filho para a gente terminar o seminário. Quem contou essa parábola? Jesus. Por que ele contou essa parábola? Sabe por que ele contou essa parábola? Porque Jesus, o Cristo, estava almoçando com prostitutas. Ninguém se assustou. Garota de programa. E publicanos. A gente não sabe mais o que é. Então eu vou traduzir. Corruptos. Esses eram os publicanos. Os publicanos eram agentes do Império Romano que corrompiam. Cobravam propina. Exigiam dinheiro. Então Jesus estava almoçando. Você imagina isso? Assim, cadê Jesus? Está no Congresso da Federação Espírita de Mato Grosso do Sul. Não. Jesus está numa quebrada lá de Campo Grande, almoçando com as prostitutas e o pessoal corrupto da política. Meu Deus do céu, o que aconteceu com Jesus? Aí foram os religiosos. Tudo de roupinha branca, os fariseus. Antes de comer, eles lavavam a mão 30 vezes, faziam oração. Tudo puro. Tudo puro. Chegaram lá, o Simão Pedro, que era mais frágil, morria de vergonha. O Simão Pedro chegou e falou: mestre do céu, os fariseus estão aí. Estão criticando, só está comendo com prostituta. Esse pessoal é tudo corrupto. É tudo pessoal do Império Romano. Só propina, só corrupção. Aí os fariseus vieram questionar Jesus. Você é o Messias mesmo? Você é enviado por Deus? E o que você está fazendo com esse povo impuro aí? Qual foi a resposta de Jesus? A parábola dos dois filhos. O filho mais novo são as prostitutas e os publicanos. O filho mais velho são os religiosos, os fariseus, os que se acham puros. Aqueles que gostariam que Deus fizesse a evolução com violência e constrangimento, eliminando todo mundo que erra. Aí Jesus conta a parábola. Na parábola tem um filho mais velho, que é o fariseu, e tem um filho mais novo, que são as prostitutas e os publicanos. Os dois precisam ser resgatados. Só que você não percebeu uma coisa. Tem um filho oculto. Jesus é tão humilde que ele não se colocou na parábola. Ele é o filho mais velho que o mais velho. Ele é nosso irmão mais velho. Ele é o mais velho de todos. Para a humanidade terrestre, Jesus constitui o modelo da perfeição a que a humanidade terrena pode aspirar na Terra. Ele é o mais velho. Só que ele não se colocou na parábola. Porque ele não veio, o Filho do Homem não veio destruir, o Filho do Homem veio salvar. Ele é o mais velho que vem resgatar os religiosos presunçosos
presunçosos e aqueles que estão perdidos nas péssimas decisões. Veio recuperar todos. Veio levar todos para a casa do Pai. E segundo ele, abre aspas, nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou se perderá. Então, quando a sua vida estiver passando por os momentos mais difíceis, os mais assustadores, lembre-se, você tem um irmão muito mais velho. Muito mais velho. Você não tem dimensão da experiência dele. E ele assumiu um compromisso. Ele vai te levar. Ele vai te levar. Essa é a revelação. Todos irão. Ou como diz Castro Alves, é a dor sublime que transforma Neros rudes em arautos da virtude, em mensageiros do Pai. Todos seremos regenerados. E eu não poderia deixar de terminar esse seminário lembrando, a figura central do Apocalipse não é um tsunami. A figura central do Apocalipse não são os selos, nem as taças, nem os ais. A figura central do Apocalipse é o Cordeiro. É o Cordeiro. É o Cristo de Deus. A mais perfeita expressão de Deus na terra. Né? E que eu tenho muita alegria em dizer que é nosso irmão. Muito obrigado.